Meu nome é Melissa Harley. Tenho 34 anos. 6 anos atrás, meu marido morreu em um acidente de carro por causa de gelo negro. Nossa filha nasceu 3 meses antes do previsto, lutando pela vida na UTI neonatal. Eu precisava de $38.000 em 4 dias, senão ela seria transferida para uma unidade a 200 metros dos médicos que conheciam seu caso. Longe de qualquer chance de eu vê-la entre os turnos na cafeteria do hospital, onde comecei a trabalhar só para ficar por perto. Liguei para meus pais 37 vezes em 2 dias. Meu irmão me ligou uma vez e disse: "Você está pedindo para eles perderem $6.000. Seja razoável. Você vai receber o seguro de vida do Nate. Vai ficar tudo bem." Eles tinham ido para o Havaí. Eu nunca mais falei com eles até setembro de 2025, quando meu irmão me encontrou. Ele trouxe papéis, números e uma frase que gelou meu sangue: "Papai fez questão de você nunca esquecer o que fez." Eles não sabiam que eu tinha guardado cada recibo, cada mensagem de voz, cada conta do hospital com os nomes deles na seção de contatos de emergência, todos riscados com minha letra. E o que eles descobriram depois custaria a eles tudo o que achavam que tinham ganho. 12 de fevereiro de 2021. Acordei com silêncio. Nate já tinha saído. Ele sempre saía cedo às sextas para evitar o trânsito em Charlotte. Professores de colégio não podem se atrasar. Lembro de virar na cama e ver o lado vazio, ainda quente. A caneca de café dele estava na cozinha, pela metade. Ele tinha esquecido o casaco na cadeira. Eu estava com 28 semanas de gravidez. Lily, já tínhamos escolhido o nome, estava chutando. Coloquei a mão na barriga e pensei: só mais 12 semanas. Só mais 12 semanas e seríamos uma família de verdade. Meu telefone tocou pouco depois das 6 da manhã. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. "Senhora, a senhora é esposa de Nathan Harley?" A voz era calma, profissional. Daquelas calmas que significam que algo terrível já aconteceu. "Sim." "Quem fala?" "Aqui é o despacho de emergência do condado de Mecklenburg. Houve um acidente na I-77 Norte, perto da saída de Unterville. O veículo do seu marido se envolveu. Ele está sendo levado para o Atrium Health Carolinas Medical Center. A senhora precisa vir agora." Não lembro de ter me vestido. Não lembro de ter dirigido. Lembro da caneca na bancada. Lembro de pensar: ele esqueceu o casaco. Vai sentir frio. A temperatura naquela manhã era de 28 graus, com gelo negro da tempestade da noite anterior. O Honda Civic 2015 do Nate bateu em uma placa de gelo no quilômetro 16, rodou e se chocou contra a barreira central. Cheguei ao hospital antes das 7. Não me deixaram entrar na emergência. Uma enfermeira, não lembro do rosto, só do crachá, Jennifer RN, colocou a mão no meu ombro e disse que estavam fazendo tudo o que podiam. Menos de 1 hora após o acidente, o médico saiu para me falar. Ele era jovem, uns 30 anos, talvez. Tinha sangue no jaleco. No começo, não disse nada. Só me olhou e eu soube. "Fizemos tudo o que pudemos", ele disse. O impacto foi forte, ferimentos internos graves. Não havia nada que pudéssemos fazer. "Sinto muito. Tem alguém que possamos chamar para você?" Abri a boca para responder, e foi aí que veio a primeira contração. Me dobrei de dor. A enfermeira me segurou. Ouvi gritos, ouvi as palavras "Amparto e 28 semanas." E de repente eu estava numa cadeira de rodas, eles correndo para lá e para cá, e tudo o que eu conseguia pensar era: isso não é real. Isso não está acontecendo. Nate morreu 43 minutos depois do acidente. Eu entrei em trabalho de parto menos de 3 horas depois que ele saiu para o trabalho. Naquela tarde, Lily Rose Harley nasceu por cesariana de emergência. Pesava 1,50 kg. Ela nasceu 12 semanas antes do previsto. Não chorou. Acordei sozinha na sala de recuperação. Sem Nate, sem bebê, só o som das máquinas bipando e a luz fria do hospital. Uma médica entrou, dessa vez uma mulher, doutora Patel. Ela se sentou ao meu lado. "Sua filha está na UTI neonatal", disse ela.
Ela está entubada. Estamos monitorando possíveis hemorragias cerebrais e o desenvolvimento dos pulmões. Doutora Harley, preciso que entenda: bebês nascidos com 28 semanas têm 90% de chance de sobreviver, mas complicações são quase certas. Ela precisará de cuidados especializados. Semanas, talvez meses. Ela me entregou uma foto Polaroid. Lily era menor que minha mão. Tubos, fios, monitores por toda parte. Eu não conseguia ver o rosto dela, só aquela coisinha frágil que deveria ser minha filha. Posso vê-la? Sussurrei. Logo, você precisa descansar primeiro. Perdeu muito sangue na cesariana. Naquela noite, alguém da cobrança do hospital bateu à minha porta. Senhora Harley, desculpe incomodar num momento como este, mas precisamos falar sobre os custos da estadia na UTI neonatal. Na manhã seguinte, sentei numa sala sem janelas, em frente a uma mulher chamada Patrícia. Ela tinha uma pasta, uma calculadora e um sorriso que parecia simpático, mas não chegava aos olhos. O cuidado da sua filha na UTI custa $9.800 por dia, disse. Estimamos uma estadia de 8 a 10 semanas. Isso dá aproximadamente entre $550 mil e $686 mil no total. Fiquei olhando para ela. O seguro do seu marido pelo distrito escolar é da Blue Cross Blue Shield da Carolina do Norte. A apólice tem cobertura anual máxima de $300 mil. Sua cesariana e os cuidados de emergência já consumiram $8.500 do seu máximo de pagamento próprio. Ela empurrou um papel pela mesa. Precisamos de $38 mil até segunda-feira, 17 horas. Isso cobre os primeiros 5 dias e a parte que o seguro não cobre imediatamente. Se não recebermos o pagamento, a política do hospital exige que transfiramos Lily para o UNC Medical Center, em Chapel Hill. São 2 horas de distância. É uma boa unidade, mas a UTI deles é menos especializada. E com as complicações da Lilian, quais complicações? Perguntei. Patrícia fez uma pausa. Os médicos ainda não discutiram isso com você. Eu ainda não vi os médicos. Nem minha filha ainda. Ela fechou a pasta. Acho que você deveria falar com a doutora Patel primeiro. Eu volto mais tarde. Mas deixou a planilha de pagamento na mesa, $38 mil, 72 horas. Mais tarde naquela manhã, finalmente me deixaram entrar na UTI neonatal. Nível 3, os casos mais críticos. 8 incubadoras. Lily estava na 4ª posição, perto da janela. Eu mal conseguia vê-la com todo aquele equipamento. O ventilador, a sonda de alimentação, os drenos, os monitores acompanhando o batimento cardíaco, os níveis de oxigênio, a atividade cerebral. Uma enfermeira, Andrea, pelo crachá, me mostrou como tocá-la através das aberturas da incubadora. Seja delicada, disse. A pele dela é muito frágil nesse estágio. Fale com ela. Ela reconhece sua voz. Coloquei meu dedo na mãozinha da Lily. Ela segurou. Era apenas um reflexo. Bebês fazem isso. Eu sei disso agora. Mas naquele momento, parecia que ela estava segurando firme. Como se dissesse, estou aqui. Estou lutando. Comecei a chorar. O alarme do ventilador disparou. Andrea correu. O oxigênio dela está caindo. Precisa se afastar, por favor. Eu assisti eles ajustarem o ventilador. Vi os números no monitor subirem novamente. Vi minha filha lutar por cada respiração. 1 kg 50 gramas, $38 mil, 72 horas. Naquela tarde, sentei na cafeteria do hospital com meu celular e meu laptop. Tinha começado uma página no GoFundMe. Escrevi a descrição 3 vezes, apaguei 2, e finalmente postei algo que parecia verdadeiro. Meu nome é Melissa Harley. Ontem perdi meu marido em um acidente de carro. Horas depois, dei à luz nossa filha, Lily, com 28 semanas. Ela está lutando pela vida na UTI neonatal. Sou professora substituta e não tenho apoio da família por perto. As contas médicas estão acumulando. Qualquer ajuda é bem-vinda. Por favor, compartilhe. Postei o link no Facebook. 87 amigos.
A maioria eram colegas do Nate, pais de alunos que eu tinha ensinado, pessoas que eu mal conhecia. Em 6 horas, arrecadei $3.240 de 41 pessoas. Eu precisava de 38 mil. Tinha 72 horas. Olhei meu celular, passei pelos contatos, parei no número do meu pai. Não ligava para meus pais há 3 meses. Desde o dia de ação de graças, quando minha mãe fez um comentário sobre o salário do Nate como professor e como deveríamos ter planejado melhor financeiramente antes de engravidar. Apertei o botão de ligar. Caiu na caixa postal. Oi, você ligou para Roger Clayton. Provavelmente estou no campo de golfe ou aproveitando a aposentadoria. Deixe uma mensagem. A voz dele era alegre, relaxada. Aposentado. Pai, aqui é a Melissa. O Nate morreu ontem. Eu tive o bebê. Ela está na UTI. Preciso de ajuda. Por favor, me ligue de volta. Eu desliguei. Alguns minutos depois, ele mandou uma mensagem: vi sua ligação. Te ligo à noite. Estou ocupado agora. Naquela noite, minha mãe ligou. Ai, querida, disse ela. Sinto muito pelo Nate, pelo bebê, isso é horrível. A voz dela parecia distante, distraída. Mãe, eu preciso de ajuda. O hospital precisa de $38 mil até segunda-feira, se não vão transferir a Lily para uma unidade a 2 horas daqui. Eu não tenho essa quantia. Nate tinha seguro de vida, mas leva de 6 a 8 semanas para processar. Eu só preciso de um empréstimo temporário. Vou pagar assim que possível. Melissa, é muito dinheiro. Eu sei que é. Mas mãe, é sua neta. Ela pode não sobreviver se a transferirem. Por favor. Silêncio. Deixe eu falar com seu pai. Ligo para você amanhã. Ok. A ligação durou menos de 5 minutos. Sei disso porque conferi depois. Menos de 5 minutos era tudo que ela podia me dar. Ela não disse eu te amo antes de desligar. Foi a primeira vez que percebi isso. Nos 2 dias seguintes, liguei para meus pais 37 vezes. 37, mantive um registro. Não sei por quê. Talvez achasse que precisaria de prova depois. Talvez eu estivesse apenas desesperada por algo que pudesse controlar. A maioria caiu na caixa postal. Algumas foram rejeitadas após 2 toques. Poucas, minha mãe atendeu, prometeu falar com meu pai e me retornar. Deixei 19 mensagens de voz. Uma delas, tarde no sábado. Pai, por favor. Sei que você está aí. Vejo que leu minhas mensagens. Não estou pedindo um presente. Assino uma nota promissória. Dou garantia. Hoje os níveis de oxigênio da Lily caíram. Disseram que, se não estabilizar, ela precisará de cirurgia. Só me atende, por favor. Eu ligava da cafeteria do hospital. Comecei a trabalhar meio período naquela manhã. Me ofereceram um cargo de reabastecimento de suprimentos, salário mínimo, mas com 20% de desconto nas refeições. Eu precisava ficar perto da Lily. Precisava fazer algo. No meio da manhã de domingo, meu irmão ligou. Quase não reconheci o número do Brandon. Não falávamos desde o Natal. Mel, ele disse, soube do Nate. Sinto muito. Obrigada. Mas preciso ser direta com você. Mãe e pai não podem simplesmente tirar $30 mil do nada. Eles vivem de aposentadoria e seguridade social. Você está pedindo para eles liquidarem investimentos, pagar multas de resgate antecipado. Brandon, minha filha pode morrer. Não seja dramática. Bebês sobrevivem à UTI neonatal o tempo todo. Você mesma disse que Nate tinha seguro de vida. Em 2 meses, tudo estará bem. Eu não tenho 2 meses. Tenho até amanhã às 17 horas. Então talvez devesse ligar para um banco. Ou para os pais do Nate. Porque isso é nossa responsabilidade. Eu ouvia risadas e uma voz de mulher ao fundo. Perguntei, onde você está agora? O quê? Estou em. Olha, não é isso.
A questão é, você está em um restaurante? Pausa. Estou almoçando com a Courtney. E o que isso tem a ver? Meu marido está morto. Minha filha está entubada. E você está almoçando? Mel, isso não é justo. Não posso largar tudo porque você está em crise. Não estou pedindo para você largar tudo. Estou pedindo que me ajude a convencer mãe e pai a me emprestar dinheiro, que eu vou devolver com juros. Olha, preciso ir. Vou falar com eles. Mas, Mel, gerencie suas expectativas. Ele desligou. Liguei mais 14 vezes naquele dia. 14 vezes a chamada foi recusada em 2 toques. Tarde da noite, minha mãe mandou mensagem: Melissa, pare de ligar. Você está sendo irracional. Vamos conversar quando se acalmar. Eu estava sentada na sala de familiares da UTI neonatal. Lily tinha se estabilizado, mas por pouco. A retinopatia dela estava piorando. Estavam falando sobre cirurgia, risco de cegueira. Li a mensagem da minha mãe 3 vezes. Irracional. Eu precisava de $38.000 para manter minha filha viva, e ainda assim eu era irracional. Não consegui dormir aquela noite. Segunda-feira de manhã. O prazo era naquela noite. Brandon ligou cedo. Ok, disse ele. Conversei com eles. Aqui está a situação. Eu estava na UTI, sentada ao lado da incubadora da Lily. O oxigênio dela tinha caído 2 vezes durante a noite. A enfermeira tinha me alertado para a possibilidade de dano cerebral. Eles têm uma viagem marcada para o Havaí na sexta-feira. Brandon disse que estava planejada desde maio do ano passado. Só o depósito foi $6.000, não reembolsáveis. Se cancelarem agora, perdem tudo. Eu não disse nada. Mel, está ouvindo? Eles vão para o Havaí. Não é só férias. Seu pai trabalhou 40 anos em seguros. Essa é a viagem da aposentadoria deles. Eles têm 65 e 63 anos. Quantas chances a mais terão? Você tem 28. Vai se recuperar disso. Eles não terão outra chance no Havaí. Se recuperar disso, repeti. Sabe o que quero dizer? Olha, estou tentando ajudar, mas você precisa ver do ponto de vista deles. Mesmo que te dessem 6.000, ainda faltariam 32.000. Então, qual seria o sentido? O sentido é aparecer. O sentido é tentar. Isso é raciocínio emocional, Mel. Estou falando de realidade prática. Eles não podem resolver seu problema. Tudo o que fariam é desperdiçar 6.000 e estragar uma viagem que estão planejando há quase um ano. Olhei para Lily. 1 quilograma 60 gramas agora. Ela tinha engordado 100 gramas. As enfermeiras disseram que era bom. Um progresso. Você está falando sério? Eles estão escolhendo uma viagem em vez da vida da neta? Não torça assim. Eles estão escolhendo não desperdiçar dinheiro em algo que não resolve seu problema. Ligue para os pais do Nate. Eles também são avós. Por que nossos pais deveriam arcar sozinhos? Desliguei. Liguei para a mãe do Nate, na Flórida. Ela chorou. Me enviou $2.500 tudo que tinha na conta corrente. Pediu desculpas por não ser mais. Liguei para o Wells Fargo. Negaram o empréstimo pessoal. Sem comprovação de renda. Pesquisei o valor de troca do carro do Nate, $6.800. Mas ainda havia um saldo de financiamento de $4.200. Saldo líquido, $2.600. Fiz as contas, minha conta corrente, $2.341, conta conjunta com Nate, $6.892, pais do Nate, $2.500, carro, $2.600, GoFundMe, $3.240. Total, $17.573. Eu precisava de 38.000, faltavam 20.427. Era início da tarde. Ainda tinha algumas horas até o prazo. Liguei para minha mãe uma última vez. Ela atendeu no terceiro toque. Melissa, querida, eu me sinto horrível. Sério.
Mas seu pai e eu não podemos continuar te salvando sempre. Salvando? Quando vocês já me salvaram alguma vez? Sabe o que quero dizer? Nos deram $5.000 para meu casamento, há 7 anos. E vocês deram 40 mil para o Brandon de entrada no apartamento dele. Isso é diferente. Brandon é estável financeiramente. Ele nos devolveu. Eu vou te devolver com juros. Só que não temos esse tipo de liquidez agora. E, sinceramente, Melissa, seu tom está bem desagradável. Por isso seu irmão sugeriu que dessemos um tempo. Pude ouvir algo ao fundo. Um zíper. Ela estava fazendo a mala. Você está arrumando as malas para o Havaí enquanto estamos no telefone? Melissa, minha filha está entubada. Meu marido morreu. E você está arrumando para viajar? Vamos conversar quando voltarmos do Havaí. Ok? Tente se acalmar. Vai dar tudo certo. Ela desligou. Desligou. Fiquei ali, na sala de familiares da UTI, com o telefone na mão, sentindo algo dentro de mim ficar muito, muito quieto. 4 dias depois, tarde da noite, eu estava em casa. Tinha ido à casa pela primeira vez desde o acidente para pegar algumas roupas. Lily tinha se estabilizado o suficiente para eu sair por algumas horas. O fundo Angel Fund para prematuros aprovou uma bolsa de $15.000. O Medicaid de emergência estava sendo processado. Tínhamos passado do prazo crítico. Meu e-mail apitou. roger.clayton@gmail.com. Assunto: Re-emergency. Abri. Era um e-mail. Melissa, sua mãe e eu temos discutido sua situação. Sentimos muito pelo Nate e pelo bebê, mas também sentimos que você não está vendo o quadro completo. Trabalhamos a vida inteira para esta viagem. Sua mãe sonhou em conhecer o Havaí desde criança. Quando você tem filhos, você sacrifica tudo. Fizemos isso por você e pelo Brandon. Agora que estamos aposentados, finalmente podemos viver para nós mesmos. Pedir para cancelarmos e perder $6.000 é, francamente, egoísmo. Criamos você para ser mais criativa do que isso. Nate tinha seguro de vida. Você receberá $180.000 em algumas semanas. Vai ficar tudo bem. Enviaremos $500 quando chegarmos para ajudar com compras ou o que você precisar. Tente entender. Amamos você, mas não podemos simplesmente desperdiçar dinheiro porque você não planejou antes. Pai. O e-mail foi enviado tarde da noite no horário deles. Era início da noite no Havaí. Pôr do sol no Turkey Bay Resort. Havia um anexo. Cliquei. Era uma foto. Meus pais na piscina. Minha mãe com um vestido florido, um colar havaiano na mão. Meu pai com o braço em volta dela, camisa havaiana, sorrindo para a câmera. A legenda dizia: primeiro pôr do sol no paraíso. Fiquei olhando para aquela foto por muito tempo. Então cliquei em responder. No meio da noite, sentada na sala de familiares da UTI, com meu laptop, escrevi o e-mail em menos de 5 minutos. Não apaguei nada. Não revisei. Eu sabia exatamente o que queria dizer. E-mail. Pai, não envie os $500. Não ligue. Não escreva. Vocês escolheram uma viagem em vez da vida da sua neta. Vou me lembrar disso todos os dias pelo resto da minha vida. Vocês não são mais meus pais e não são mais os avós dela. Aproveitem o pôr do sol, Melissa. Cliquei em enviar. Minutos depois, meu pai respondeu: Melissa, você está sendo irracional. Vamos conversar sobre isso quando você estiver pensando com clareza. Não abri. Bloqueei o número do meu pai. Bloqueei o da minha mãe. Bloqueei o do Brandon. Desamizadei os 3 no Facebook. Fechei minha página do GoFundMe. Total final: $8.100 de 63 pessoas. Olhei meu celular. Minha lista de contatos tinha caído de 487 para 484. Sem pai, sem mãe, sem Brandon. Só a mãe do Nate, na Flórida, e a estação da UTI neonatal. Senti-me mais leve do que em semanas.
Nas semanas seguintes, tudo começou a se encaixar. O dinheiro do fundo angelical chegou. O Medicaid foi aprovado. Vendi tudo o que pude, meu anel de casamento por $3.200 em uma loja de penhores, o laptop do Nate, a TV, os móveis, as roupas dele. Consegui juntar o suficiente para cobrir o gap. No início de março, o Medicaid entrou em vigor. Em maio, após 89 dias na UTI, Lily voltou para casa. Pesava 2,5 kg. Ainda estava com oxigênio. Precisaria de óculos por causa da retinopatia, fisioterapia 2 vezes por semana, consultas com especialistas todo mês. Mas estava viva. E era minha. Só nós duas. No início de abril, chegou o cheque do seguro de vida, $180 mil. Sentei na mesa da cozinha do nosso pequeno apartamento e fiquei olhando para ele por 20 minutos. No dia seguinte, me encontrei com um consultor financeiro. Você tem 28 anos e uma filha com necessidades especiais, ele disse. Meu conselho? Quite dívidas, compre uma casa modesta, mantenha uma reserva e não mexa no principal a menos que seja para necessidades médicas da Lily. Comprei uma pequena casa de 2 quartos por $120 mil. Dei 40 mil de entrada e financiei 80 mil. O endereço era 1847 Maple Grove Lane. Quando a corretora pediu meus contatos de emergência, perguntou: pais? Não tenho pais, respondi. Ela me olhou estranhamente, mas não perguntou mais nada. Consegui um emprego como assistente de faturamento médico, $38 mil por ano. Irônico, de certa forma. Processava reivindicações de seguros, negativas, recursos. Eu era boa nisso. Em 2022, fiz um curso online de certificação em faturamento e codificação médica. Terminei em 8 meses. Em 2023, consegui um novo emprego como processadora de reivindicações de seguros, $52 mil por ano. Seguro a mesma indústria em que meu pai trabalhou por 40 anos. Todo dia eu processava reivindicações. Todo dia via códigos, motivos de negativa, lacunas de cobertura, limites máximos de pagamento. Todo dia pensava nos $38 mil. Os anos foram tranquilos. Entrei para um grupo de apoio de pais de bebês da UTI. Nos encontrávamos 2 vezes por mês. Fiz 3 amigas próximas. Elas se tornaram minha família. Lily alcançou seus marcos com atraso, mas alcançou. Começou a andar aos 18 meses. Começou a falar aos 2 anos. Precisou de óculos aos 20 meses. Fisioterapia 2 vezes por semana até ela completar 4 anos. Lily era pequena para a idade, frágil, mas muito esperta. Inteligente demais. Quando ela tinha 3 anos, me perguntou: Mamãe, por que eu não tenho vovó e vovô? Você tem, querida, respondi. A mamãe e o papai do seu pai, na Flórida. Eles te amam muito. E sua mamãe? Parei. Eu não tenho mais uma, meu amor. Por quê? É complicado, querida. Ela pareceu aceitar. Todo ano, no aniversário da morte do Nate, eu escrevia uma carta para ele. Nunca enviei. Guardava todas numa caixa no meu armário. 19 cartas, depois 20. Na 20ª, escrevi: Nate, queria que você estivesse aqui. Você sempre soube o que fazer. Sinto sua falta. Sinto falta de ter alguém que me amasse incondicionalmente. Lily ama, eu acho. Mas ela tem 4 anos. Ainda não entende o quanto foi difícil. Acho que estou indo bem. Acho que vamos ficar bem. Espero que eu esteja te deixando orgulhoso. Dobrei a carta e coloquei junto com as outras. 4 anos se passaram. 4 anos de silêncio. Não pesquisei sobre meus pais. Não olhei as páginas deles no Facebook. Não perguntei à mãe do Nate se tinha ouvido alguma coisa. Construí uma vida pequena, tranquila, só Lily e eu. Em setembro de 2025, Lily começou o pré. Preenchi os formulários de matrícula, contatos de emergência só eu e a mãe do Nate, na Flórida, como backup. A professora olhou o formulário. Só um contato local?
E se você não puder ser encontrada? Ligue para o 911, respondi. Não tenho mais ninguém. Deixei Lily naquele primeiro dia e a observei correr para a sala de aula, a mochila quicando nas costas. Ela não estava com medo. Estava pronta. Pensei, conseguimos. Estava enganada. Na noite seguinte, Lily e eu estávamos jantando espaguete. Ela me contava sobre o dia. Fez uma amiga chamada Emma. Construíram uma torre de blocos. Aprendeu uma música nova. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Scottsdale, Arizona. Quase não atendi, mas aprendi com o tempo. Números desconhecidos geralmente eram consultórios médicos, companhias de seguro, coisas que eu precisava resolver. Alô? Disse. Mel, sou eu, Brandon. Não desligue. Fiquei paralisada. 4 anos e meio. Nenhuma palavra. E agora a voz dele no meu ouvido, como se nenhum tempo tivesse passado. Tenho notícias ruins, disse ele. Minha mão apertou o telefone. Mamãe e papai morreram. Não disse nada. Houve um acidente no começo deste mês. Eles estavam voltando de férias na praia, nos Outer Banks. Seu pai e os peritos acham que ele pode ter tido um ataque cardíaco. O carro caiu da Bonner Bridge. Eles morreram instantaneamente. Olhei para Lily. Ela enrolava o espaguete no garfo, cantando baixinho. Mel, você está aí? Por que está me ligando? Porque você ainda é filha deles e há um inventário. Precisamos conversar. Eu não quero nada deles. Não é tão simples. Posso ir te ver? Vou voar para Charlotte nesta sexta. Por quê? Porque há coisas que você precisa saber. Coisas que não posso explicar pelo telefone. Eu deveria ter dito não. Mas não disse. Sexta-feira, 10 horas, Starbucks na Conquered Mills Boulevard. Obrigado, Mel. Nos vemos então. Ele desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, enquanto Lily me perguntava se eu estava bem. Sim, meu amor, disse. A mamãe está bem. Mas eu não estava bem. Naquela noite, procurei no Google o obituário de Roger Clayton. Encontrei imediatamente. Obituário: Roger William Clayton, 65 anos, e Barbara Jean Clayton, 63 anos, de Scottsdale, Arizona, faleceram em 12 de setembro de 2025, em um trágico acidente de carro nos Outer Banks, Carolina do Norte. Roger se aposentou da Clayton Insurance Services em 2020, após 40 anos de carreira. Gostava de golfe, viagens e passar tempo com a família. Bárbara era uma dedicada esposa e dona de casa, apaixonada por jardinagem e fotografia. Sobrevive o filho, Brandon Clayton, de Scottsdale, Arizona. Um serviço memorial privado será realizado em data futura. Sobreviveu o filho, Brandon Clayton. Não sobrevivi eu. Nem meus irmãos. Nem minha filha. Só Brandon. Mesmo na morte, eu não existia para eles. Sexta-feira de manhã. Cheguei cedo ao Starbucks, pedi um café preto e sentei em uma cabine no canto, de onde podia ver a porta. Brandon entrou alguns minutos atrasado. Parecia mais velho, com cabelos mais grisalhos, ainda usando ternos caros. Hoje era cinza carvão, camisa branca, sem gravata. Ele me viu e acenou com a mão. Não retribuí. Sentou-se à minha frente e colocou uma pasta de couro na mesa. Oi, Mel. Você está bem. O que você quer, Brandon? Direto ao ponto. Ele entrelaçou as mãos. E a Lily? Não. Não o quê? Não finja se importar. Você ligou por causa de um inventário. Vamos falar sobre isso. Suspirou, abriu a pasta. Valor total do patrimônio, 1,65 milhão de dólares. A casa em Scottsdale vale 890 mil, contas de aposentadoria, 520 mil, portfólio de investimentos, 185 mil, poupança, 55 mil. Empurrou uma folha pela mesa. Resumo do inventário. Não há testamento registrado.
Pela lei de sucessão intestada da Carolina do Norte, o patrimônio se divide 50 a 50 entre os filhos sobreviventes. Você tem direito a $825.000. Fiquei olhando para o número. $825.000. Eu não quero, disse. Não seja boba. Isso muda a vida de qualquer pessoa. Eu não quero o dinheiro deles. Mel, vamos lá. Você tem uma filha. Pense na Lily. Faculdade, despesas médicas. Estamos bem, repeti. Você trabalha como processadora de seguros, quanto? 52 mil por ano. Você não está bem. Você está sobrevivendo. Estamos bem, repeti novamente. Ele me olhou por um longo momento. Por que você se importa se eu pegar o dinheiro ou não? Se eu recusar, você fica com tudo, disse ele. Porque é complicado. Complicado como? Folheou várias páginas da pasta. Era um testamento. Último testamento de Roger William Clayton e Barbara Jean Clayton. Datado de 15 de julho de 2021. Reconhecido em cartório. Assinado. Li, artigo 4, seção 2, deixamos todo o nosso patrimônio para nosso filho Brandon William Clayton. Nossa filha, Melissa Anne Harley, está formalmente excluída de qualquer herança devido ao afastamento iniciado por demandas irracionais da filha e recusa subsequente de reconciliação. Li de novo. Afastamento iniciado pela filha. Demandas irracionais. Então por que você está aqui? Perguntei. Se esse testamento existe, você já ganha tudo de qualquer jeito. Porque esse testamento nunca foi registrado no escritório do advogado deles. Eu o encontrei no cofre de casa do meu pai depois do acidente. Legalmente, se eu não o apresentar para inventário, ele não existe. Por que você não o apresentou? Ele pausou. Porque não tenho certeza se é certo. Eu dei uma risada. Não consegui evitar. Você não tem certeza se é certo? Você me disse em 2021 que eu estava sendo irracional. Disse para eu controlar minhas expectativas. Disse que eles estavam certos em ir para o Havaí e agora você não tem certeza? Eu estava errado. Ele respondeu. Estava tentando manter a paz. Não percebi. Não percebeu o quê? Interrompi. Que minha filha quase morreu. Não percebeu o quanto foi grave? Eu te contei. Eu te disse que ela estava no ventilador. Eu te disse que eu precisava de $38.000 ou eles a transfeririam. Qual parte disso não ficou clara? Ele não respondeu. Por que você está realmente aqui, Brandon? Ele virou para outra seção da pasta. Era uma apólice de seguro. Credencial Life Insurance, número da apólice 847330922156. Benefício em caso de morte, $500.000. Segurada, Barbara Jean Clayton. Beneficiário, Brandon William Clayton, 100%. Vigência da apólice, 18 de abril de 2021. Fiquei olhando para a data. Um dia depois de eu receber o cheque do seguro de vida do Nate. É isso? Perguntei. Você sabe que é, disse ele. Folhei de volta as anotações da aplicação. Havia uma seção de justificativa, legado familiar para herdeiro financeiramente responsável. Filha excluída devido a demandas irracionais. Filho estável. Confiável. Senti algo frio se instalar no meu peito. Ele comprou essa apólice um dia depois que eu recebi o dinheiro do Nate, disse lentamente. Ele me observava. Sabia exatamente quando eu recebi aquele cheque. E se certificou de que eu nunca veria um centavo deles. Brandon, você já recebeu o pagamento, não foi? Sim. $53.400 com juros. Então você tem 1,5 milhão do seguro e ainda quer mais 825 mil do inventário, Brandon. E quer que eu assine um termo abrindo mão dos meus direitos legais para não ter que me processar? Ele empurrou outro papel pela mesa. Renúncia de direitos hereditários. É o que estou propondo, disse. Você assina isso, abre mão do inventário. Eu fico com o dinheiro do seguro que, sejamos honestos, meu pai comprou especificamente para mim.
Você sai sem nada, mas sai limpa. Sem brigas, sem exposição. Ninguém precisa saber o que aconteceu em 2021. Olhei para ele. Está me ameaçando. Estou oferecendo uma saída limpa porque, se você não assinar, apresento o testamento no inventário e vou fazer todo mundo saber a história completa, que você cortou contato com seus pais morrendo. Ele hesitou. Eles não estavam morrendo. Estavam de férias, em uma viagem planejada há um ano. Que você recusou todas as tentativas de reconciliação. Que eles tentaram te enviar dinheiro e você disse para ficarem com ele. Você vai parecer a vilã, Mel. E a Lily vai crescer sabendo que a mãe escolheu orgulho em vez da família. Levantei-me. Preciso pensar sobre isso. Leve o tempo que precisar. Mas quero uma resposta até a próxima semana. O inventário não pode ficar indefinidamente em limbo. Saí do Starbucks sem olhar para trás. Não dormi por dias. Li a renúncia de direitos umas 10 vezes. Quase assinei várias vezes. $825 mil. Poderia quitar a hipoteca. Restavam 68 mil, fundo da faculdade da Lily, 200 mil, reserva médica, 150 mil, fundo de emergência, 100 mil, aposentadoria aos 45, 307 mil. Escrevi tudo. Uma lista. Isso é o que aquele dinheiro poderia fazer. Depois, rasguei a lista e joguei no lixo. Alguns dias depois, liguei para um advogado de inventário. Consulta gratuita de 30 minutos. Contei tudo. Olha, disse-lhe se o testamento existe, mas não foi registrado, legalmente ele não tem efeito. Sem ele, você tem direito a 50% pelo regime de sucessão intestada. Se ele apresentar agora, você pode contestar alegando influência indevida, incapacidade mental ou execução irregular. Posso ganhar? Possivelmente. Mas litígios de herança são caros. Fácil de 50 a 150 mil dólares. Pode levar 2 a 3 anos. E mesmo se ganhar, o desgaste emocional. E se eu simplesmente desistir? Aí ele fica com tudo e você fica em paz. A pergunta é, o que você valoriza mais? Olhei para a foto da Lily na minha mesa, 4 anos e meio, sorrindo. Ela não sabia nada sobre meus pais. Nada sobre o Havaí, nada sobre a UTI neonatal, nada sobre as 41 ligações. Se eu lutar, pensei, quais são minhas chances? 60-40 a seu favor, ele disse. Mas, Mel, às vezes vencer não vale o que você perde pelo caminho. Naquela noite, escrevi minha 21ª carta para Nate. Nate, queria que você estivesse aqui. Sempre soube o que fazer. Você me diria para pegar o dinheiro para Lily. Você diria, orgulho não paga a faculdade. Mas continuo pensando naquele e-mail do Havaí, em que meu pai disse que eu era egoísta, que eu era irracional. Se eu pegar esse dinheiro, estou provando que ele estava certo? Estou igual a eles, escolhendo o dinheiro em vez de princípios? Ou estou sendo estúpida, jogando fora o futuro da Lily por orgulho? Não sei mais. Sinto sua falta. Não enviei. Coloquei na caixa com as outras. Alguns dias depois, liguei para Brandon. Quero nos encontrar de novo. Mesmo lugar. Isso quer dizer que você já decidiu? Sim. Pude ouvir o alívio na voz dele. Ok. Estarei aí em 20 minutos. Ele chegou com a renúncia, uma caneta, carimbo de notário. Pensou em tudo. Então, qual é a sua resposta? Perguntou. Falei com o advogado, disse, e ele disse que tenho 60% de chance se contestar o testamento. O rosto dele mudou. Mel, não faça isso. Vai te custar uma fortuna. Não me importa. Você está sendo irracional, igual em 2021. Não. Em 2021 eu estava desesperada. Agora, eu só estou decidida. Empurrei a renúncia de volta pela mesa. Sem assinar. Vou entrar com uma contestação formal amanhã. Vou argumentar que o testamento do meu pai foi feito sob influência indevida. A sua influência. Que ele estava de luto pela minha perda e você o convenceu a me excluir completamente. Eu tenho e-mails, Brandon, de 2021,
onde você me chamou de irracional e disse para eles se afastarem. Vou apresentar como prova. Tenho registros de chamadas. 41 ligações em 2 dias. 19 mensagens de voz. Posso provar que tentei. E você consegue provar que eles tentaram? O rosto dele ficou pálido. E mais uma coisa. Vou entrar com uma ação separada contra a apólice de seguro do meu pai. Aplicação fraudulenta. Ele me listou como afastada sem revelar que o motivo era a própria recusa dele em ajudar durante uma emergência médica. Isso é uma deturpação grave dos fatos. Mel, espera, podemos negociar. Talvez eu consiga te oferecer 200 mil do seguro. Eu não quero seu dinheiro, Brandon. Eu quero que você sinta o que eu senti. Desamparo, abandono, solidão. Isso não vai trazê-los de volta. Não vai mudar o que aconteceu. Não, mas vai garantir que Lily saiba que eu lutei, que eu não deixei eles vencerem. Me levantei. Você está fazendo isso por vingança, ele disse. Parei, me virei. Não, estou fazendo isso por justiça. Existe diferença. Saí. E é assim que estou agora. Setembro de 2025. O processo de inventário começa no mês que vem. Meu advogado diz que tenho uma boa chance. O advogado do Brandon diz que estou perdendo meu tempo. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça: estou fazendo a coisa certa? Ou estou igual a eles, escolhendo orgulho em vez de paz? 825 mil dólares poderiam mudar a vida da Lily. Poderiam pagar a educação dela, as necessidades médicas, tudo o que lutei para dar a ela. Mas vem de pessoas que escolheram férias em vez da vida dela. Pessoas que me viram ligar 41 vezes e não atenderam. Pessoas que me enviaram um e-mail com foto de pôr do sol enquanto minha filha estava no ventilador. E que 4 meses depois compraram uma apólice de seguro especificamente para garantir que eu nunca herdasse nada. Não porque eu não merecia, mas porque eu os envergonhei, porque os confrontei. Então eu te pergunto, se você fosse eu, o que faria? Pegaria o dinheiro e seguiria em frente? Construiria a melhor vida possível para sua filha com recursos de pessoas que te abandonaram na sua hora mais sombria? Ou lutaria, sabendo que isso pode custar tudo? Sabendo que você pode perder? Sabendo que, mesmo se vencer, vai passar anos em tribunal, revivendo os piores momentos da sua vida, expondo publicamente as falhas da sua família? Vale a pena por princípio, por justiça? Pela chance de provar que eles estavam errados e você estava certa? Ou isso é só vingança com palavras mais bonitas? Deixe sua resposta nos comentários. Me conte o que você faria. Vou ler todas. Talvez isso me ajude a descobrir se estou fazendo a coisa certa ou se estou me tornando o que mais odeio. Porque o que mais me assusta é isso: em 2021, meus pais escolheram dinheiro em vez de família. E agora eu estou escolhendo uma batalha legal em vez da segurança financeira da minha filha. Talvez, no fundo, não sejamos tão diferentes assim. 3 meses depois, em dezembro, Lily e eu estamos decorando nossa árvore de Natal. Ela já tem quase 5 anos. Está no pré. Tem 2 melhores amigas, Emma e Sophie. Ela lê 47 palavras de vista. Ainda usa óculos. Não se lembra da UTI neonatal. Não sabe que quase morreu. Não sabe nada sobre os avós. Na verdade, não sei. A audiência no tribunal é em janeiro, daqui a algumas semanas. Não sei o que vai acontecer. Talvez eu ganhe. Talvez eu perca. Talvez Brandon e eu cheguemos a um acordo no meio do caminho. Ele fica com o dinheiro do seguro. Eu fico com metade do inventário. E nós dois saímos amargos. Até agora, gastei 14 mil dólares em honorários legais. Minha conta poupança sofreu um impacto. Toda vez que escrevo um cheque para meu advogado, penso, esse dinheiro poderia estar sendo usado para Lily. Mas continuo escrevendo os cheques porque não se trata mais de dinheiro. Trata-se do princípio de que, quando alguém tenta tirar sua dignidade, você não precisa deixar. Trata-se do princípio de que você não pode abandonar alguém em crise e depois reescrever a história para se colocar como vítima.
Trata-se de garantir que, quando a Lily for grande o suficiente para entender, ela saiba que a mãe dela se levantou, lutou, não deixou eles vencerem. Mamãe, diz Lily, pendurando um enfeite na árvore, a gente vai ganhar presente esse ano? Claro, querida. Sempre ganhamos. Mas vamos ficar ricas? Eu paro. O que você quer dizer? Eu ouvi você no telefone falando sobre dinheiro. Me ajoelho ao lado dela. Talvez a gente consiga algum dinheiro, digo. Talvez não. Mas, de qualquer jeito, nós temos uma outra. E isso é o que importa. Tá bom, ela responde e volta a colocar os enfeites. Eu só quero que você seja feliz. Olho para ela, essa pessoinha que lutou tanto para estar aqui, que sobreviveu quando tudo dizia que não deveria. Que ainda não sabe quão cruel o mundo pode ser. Eu sou feliz, Lily, digo. Eu prometo. E é verdade. Não por causa do dinheiro, não por causa do processo, mas porque sei quem eu sou. Não sou a pessoa que saiu andando. Não sou a pessoa que ficou calada. Não sou a pessoa que deixou vergonha e medo me controlarem. Sou a pessoa que ligou 41 vezes, que vendeu sua aliança de casamento, que trabalhou na cafeteria de um hospital para ficar perto da filha morrendo. Sou a pessoa que guardou cada recibo, cada mensagem de voz, cada e-mail. Não por vingança, mas porque eu queria lembrar. Meus pais pensaram que poderiam me apagar com uma assinatura numa escritura. Brandon pensou que poderia comprar meu silêncio com ameaças. Eles estavam errados. E seja qual for a decisão do tribunal, se eu sair com $825 mil ou sem nada, eu sei que me levantei. Eu sei que lutei. Eu sei que, quando eles tentaram reescrever a história, eu tinha os recibos para provar a verdade. Se isso vale alguma coisa, eu vou aceitar. Se essa história tocou você, por favor, deixe um comentário. Conte o que você faria. Diga se acha que estou certa ou errada. Conte sua história se já passou por algo parecido. E se quiser ouvir mais histórias assim, sobre família, traição, justiça e as escolhas difíceis que temos que fazer quando não existe resposta certa, se inscreva. Obrigada por ouvir. Meu nome é Melissa Harley, tenho 34 anos e não terminei de lutar.